E o tema de hoje é muito interessante. Eu até estava vendo aqui. Para você, quem matou Jesus Cristo? Puxa, eu passei o dia pensando como ela falou que essa empresa surpresa, passei desde que ela avisou. Quem matou Jesus Cristo? Será que fui eu? Eu sei que eu tirei uma pedra na cruz, por isso que estou aqui até hoje carregando um saco de pedra nas costas. Eu sei que eu tirei uma pedra nele, agora quem matou ele, não sei. Mas vamos fechar os nossos olhos, vamos nos ver nesse momento, pés descalços, trajando túnicas brancas, percorrendo o trilheiro, pelas brumas da manhã, caídas na vegetação, na pastagem. E nós vamos lentamente indo de encontro a uma plantação frondosa de girassóis. Sentimos a brisa da manhã, umidificada pelas brumas. Mentalmente observamos flores no caminho, árvores frondosas. E lá adiante podemos observar o dourado dos girassóis. Vamos lentamente nos aproximando dessa plantação. Abrimos uma porteira, uma cancela, importando na nossa mente e no cérebro conceber. Adentramos essa plantação frondosa de girassóis. Sentimos nossos pés úmidos pela terra, fofo. Sentimos o caule e as flores roçando as cores flutuando. Sentimos em nossa narina, em nossos olhos, o amarelo e o perfume do girassol junto de nós. Por onde quer que olhemos nesse momento, mais e mais girassóis em nossa vida, fazendo uma caminhada simbólica na troca de energias densas do nosso perispírito, por energias puras e benfazejos da natureza. Olhamos para o céu azul ali, para esse sol dourado. Toda vez que olhamos para o sol, as sombras ficam para trás. E aí temos a oportunidade de nos melhorar. Respiramos esse perfume. Sentimos cada molécula do nosso corpo se torna a vigorar. E essa energia sendo transmitida ao nosso corpo físico. E assim lentamente retornamos à plantação de girassóis. Fechamos o que abrimos, a cancela, o portão, a porteira. Caminhemos lentamente pelo trilheiro, observando as orquídeas das árvores, os lírios no campo, borboletas das mais variadas matins na nossa frente. A nossa audição escuta o cantar dos pássaros. Nos aproximamos do nosso corpo físico, nos acoplamos. E assim nem o calor, nem o passar dos minutos atrapalhará a nossa concentração pela explanação da nossa irmã Lucy. Muito obrigado, Lucy, fica à vontade. Todos sejam bem-vindos e sejam abençoados por Deus. Eu, como sempre, complemento. Não é diferente. Em dezembro, nós tivemos uma palestra aqui, onde foi feita a seguinte pergunta: quando nasceu Jesus Cristo para cada um de nós? Vocês se lembram? Foi feita essa palestra. Então, nessa palestra foi relatado algumas personalidades, do tipo Maria de Magdala, Francisco de Assis, Paulo de Tarso. Então, para cada um deles foi falado quando que foi o nascimento de Jesus para cada um deles. E, inclusive, foi perguntado para alguns de nós quando que nós achamos que tinha nascido Jesus na nossa vida. Isso é muito importante, quando nasceu Jesus, não lá no passado, mas aqui para a gente, quando nasceu Jesus. Então essa foi uma palestra muito bonita e muito interessante. Hoje eu vou fazer outra pergunta para vocês. Para você, quem matou Jesus Cristo?
se ele nasceu no nosso coração, quem foi que matou Jesus Cristo? Mas antes, como eu gosto sempre de fazer, eu fiz uma pesquisa ampla. Tá? Então, nós vimos, eu encontrei dois blogs que falam a respeito desse assunto. 2 blogs. Eu encontrei um site que fala sobre este assunto. Também tem um livro, O Julgamento e a Morte de Jesus, que é de um autor alemão. Ele é jurista e presidente da Suprema Corte da Alemanha. Chama-se Hans Hermann. Também eu encontrei e li, eu leio a sinopse dos livros que eu vou fazer. O livro A Morte do Messias, escrito pelo padre norte-americano Raymond. Também tem outro livro, Estudo Perspicaz das Escrituras. Este foi escrito e estudado pela Sociedade toda de Vigia de Bíblias e Tratados. Ele foi editado em 1992. O livro Quem Matou Jesus, também de um autor irlandês. Ele é filósofo, arqueólogo e teólogo. Na Bíblia Sagrada também de Jerusalém, da editora Paulus, eu encontrei várias, porque é o texto do Evangelho. Então, a pesquisa maior minha foi em cima da Bíblia. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que é o primeiro livro da codificação, do ano de 1857, também tem esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, também de Allan Kardec, que é o terceiro livro da codificação, que foi editado em 1864. De início, eu vou explicar uma coisa para vocês. Tem que ficar bem claro que Jesus Cristo é Filho de Deus. Ele veio a esse mundo justamente para morrer por nós, para morrer pelos nossos pecados. Ele já sabia isso. Ele veio para resgatar todos os nossos pecados, para resgatar a humanidade. Também devo dizer para vocês que eu não vou falar nada sobre etnologia, né, dona, né, professora de História, que é a origem dos povos e a distribuição dela na Terra. Não vou falar nada de semita, nada, tá? O nosso assunto é outro. E nem vou falar para vocês da morte de Jesus. Eu vou discorrer sobre as pessoas que o levaram a julgamento e o motivo pelo qual ele foi julgado e condenado, tá? Esse é o nosso discurso de hoje. Então, é uma história dramática e que muitas e muitas pessoas, inclusive nós, estamos nos bastidores dela. Nós vamos meditar hoje sobre o fato da crucificação de Jesus e não sobre a morte dele, não sobre o ato. Desde a infância a gente ouve da Igreja Católica sobre as curas de Jesus, a vinda dele na terra. Nós ouvimos sobre os milagres, nós ouvimos muitas e muitas coisas da Igreja Católica sobre Jesus Cristo. Nós ouvimos também sobre a morte e a crucificação de Jesus. Mas nos chama a atenção uma coisa muito importante: a forma como ele foi executado, o chicotear dos soldados. Tudo isso nos chama a atenção. O sofrimento que ele teve nos chama a atenção. Nos chama a atenção muito o sofrimento que ele passou, a dor dele ao carregar a cruz, a sua agonia nas últimas horas, sozinho em uma cruz, pregado e crucificado. Então isso tudo me chama a atenção. A gente sempre ouviu da Igreja Católica, mas a gente nunca prestou atenção nisso. Tá? A gente escuta a morte e a ressurreição de Jesus, mas a gente não escuta o porquê que ele foi julgado. Então nós vamos ver isso. Nem nós escutamos acerca das pessoas que estavam por trás da morte dele. Nem a gente não pensou quem matou ele, o que aconteceu, como que ele foi julgado, de que maneira que ele foi julgado. Aí a gente pensa assim: pessoa que faz tudo isso deve ser das piores pessoas do mundo, aquelas pessoas sanguinárias, aqueles. Não mexe em mim. Tá? Estou tentando gravar. Os mais sanguinários, mais cruéis, os pagãos. Então a gente pensa exatamente isso, que foram estas pessoas que fizeram o julgamento e crucificaram Jesus. Mas, primeiramente, a gente tem que esclarecer uma coisa aqui, ó. Toda a vida de Jesus, toda
Jesus vem da Bíblia, vem dos Evangelhos. E os 4 evangelhos mais importantes que existem são os 4 primeiros do Novo Testamento: Marcos, Mateus, Lucas e João. Tá? Eles são evangelhos confiáveis e são sinóticos. O que é sinóticos? Eles têm termos em comum. Esses 4 evangelhos possuem 330 versículos que é dito nos 4. Então, isso aí é confiável. Por que o Espiritismo é confiável? Porque ele é baseado em ciência e porque ele é baseado em filosofia e na religião. Então, ele é confiável por conta disso. Ele tem uma base de confiança e uma base que foi confirmada. Assim também são os evangelhos. Eles são sinóticos. Eles possuem termos em comum, eles dizem a mesma coisa, então isso é muito importante para a gente poder estudar. Marcos foi redigido na década de 66, 68 depois de Cristo, Mateus e Lucas na década de 80 e João na década de 100 depois de Cristo. Os outros evangelhos, eles são denominados como apócrifos, eles não têm uma legalidade muito boa, muito confiável, porque eles têm uma redação tardia, muito depois da morte de Jesus Cristo. Então, ele não é muito confiável. Os temas que nós vamos discutir: a época em que Jesus viveu, as atitudes de Jesus que o levaram ao julgamento, o julgamento de Jesus, a condenação de Jesus, desfecho e encerramento do fato. A época em que Jesus viveu. Existem 3 forças que regem todo o comportamento do ser humano e regem também os direitos e os deveres aos quais eles têm obrigação. Essas 3 forças são o ambiente religioso, o ambiente social e o ambiente político. Essas 3 forças regem todo o nosso comportamento. Então, baseado em onde a gente mora, qual a religião que a gente tem e qual é a política que a gente tem. As 3 forças. Jesus viveu em Israel, que é uma nação judaica. Ela é identificada como o povo de Deus, que na época estava sob domínio do Império Romano. Israel é uma nação teocrática. Teocrática vem de Deus, tá? De religião. Então, teocrática quer dizer, é baseado politicamente falando, ele é baseado numa religião, e quem rege os direitos e deveres da população são justamente aquelas pessoas que se acham poderosos e que são ligados ao divino. São os sacerdotes e os anciãos. Então, toda a parte política é regida pelos anciãos e pelos sacerdotes. Mas, desde 66 a.C., é o Império Romano que apossou de Israel. Então, baseado nisso, ele tem um governo democrático, que é baseado em pessoas que têm a divindade, como eles diriam, né? Mas são subordinados ao Império Romano. As atitudes, segundo tema, as atitudes de Jesus que o levaram ao julgamento. Jesus foi levado diante de uma assembleia de anciãos e de sacerdotes. Eles procuravam um falso testemunho para crucificar Jesus, para confirmar a morte de Jesus. Uma falsa testemunha, afirmou que Cristo teria falado que ele tinha o poder de destruir o templo e edificá-lo depois de 3 dias. Uma outra testemunha disse o seguinte, que ele era Cristo, Filho de Deus. Vamos investigar isso aí. Como que nós vamos investigar isso? Primeiro, o episódio do Templo de Jerusalém está descrito em Mateus, capítulo 21, 12 e 13, e em Marcos, no capítulo 11, de 15 a 18. Não faças a casa do teu pai um mercado. Isso foi dito. Numa visita ao templo religiosa da Judéia, Jesus expulsou os vendedores do templo. Por que ele expulsou? Porque Jesus não era admissível qualquer venda de
bênçãos dele, tá? Porque Deus não vende o perdão dos nossos pecados, ele não vende. Então, por que fazer o comércio na porta do templo? Quanto ao episódio de ser Cristo, o Filho de Deus, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, o título é Meu Reino Não É Deste Mundo. E na Bíblia, João, capítulo 18, os versículos de 33 a 37. O relato é o seguinte: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito ver Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir o que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele a quem pertence a verdade, escuta a minha voz. Ele realmente é o Filho de Deus. Então, é um falso testemunho. Ele foi levado a Pilatos. Por quê? Porque os sacerdotes não conseguiram confirmar que ele estava errado. Pilatos também não via a culpa de Jesus. Tanto não via que ele ofereceu um bandido, ofereceu Barrabás, para que o povo escolhesse quem queria que fosse condenado. O povo escolheu que soltasse o bandido. Pilatos, então, entregou Jesus no pátio aos soldados, para que judiassem dele, para que fizessem o que fizesse, né? Terríveis flagelos. O julgamento de Jesus, que é o terceiro item. Todo julgamento, em princípio, deve seguir uma máxima de direito, né? Que diz: não há culpa sem prova e nem crime sem cominação legal, certo? No inciso, eu vou pegar só um trechinho aqui. Agora, como nós vamos falar de legislação, de julgamento, eu peguei um trechinho que é da Constituição nossa, da nossa Constituição Federal de 1988. Ela foi criada no dia 5 de outubro de 1988. O artigo 5º fala assim, essa é nossa, tá, gente? Só que eu vou usar ela porque o inciso que fala justamente da cominação legal, que prova por que você tem que ser julgado, ele é universal. Então, ele vale para todos os povos. No artigo 5º da nossa Constituição, fala assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. O inciso 34. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Tá. O que isso quer dizer? Quer dizer justamente, em outras palavras, que é proibida a penalização de alguém por conduta não prevista como crime na data do ato. Jesus não cometeu crime. Então não houve um julgamento. Tá? Houve uma investigação. Os judeus fizeram investigação e os romanos executaram a sentença. Houve uma investigação. Bom, de acordo com a investigação, de acordo com essa investigação preliminar e análise dos atos praticados por Jesus, a gente entende e percebe que ocorreram dois atos passíveis de punição. A primeira foi a expulsão dos camelôs do templo. E a segunda foi a acusação de blasfêmia por se declarar filho de Deus. A expulsão dos mercadores do templo, à luz da doutrina, essa não constitui uma falta grave, não. Pelo contrário, Jesus, ele simplesmente preservou o templo.
Ele preservou um lugar religioso, um lugar santo. O fato de ser Jesus filho de Deus não é uma blasfêmia. Não é. Por quê? Porque o Abraão e os demais patriarcas já diziam que Israel é o reino de Deus. Então, Jesus era de Israel. Jesus é judeu. Então, ele não é blasfêmia dizer isso. Os profetas consideravam Deus como Supremo Senhor. E conforme diz a Bíblia, Deus afirmava ser os judeus um povo eleito. E Jesus era judeu. Então, não é blasfêmia. Disso a gente conclui o quê? Que o julgamento de Jesus é uma farsa. Não houve um julgamento. Isso foi simplesmente, teve o objetivo de encobrir todos os atos que o Império Romano fazia, que era cobrança de impostos altíssimos, de todos os atos que os sacerdotes e os anciãos faziam, que era fazer da igreja um comércio. Então isso aí foi totalmente errado. Não teve um julgamento. Até agora a gente não viu um julgamento. Tudo isso mancomunado com quem? Com os romanos. Tá? Então os sacerdotes e os anciãos, mancomunados com os romanos, montaram essa farsa toda. A condenação de Jesus, que é o quarto item. Por qual motivo Jesus foi condenado? Jesus foi submetido a 2 julgamentos, judeu e romano. Os judeus fizeram julgamento, eles fizeram uma investigação preliminar para ver quem estava falando a verdade e quem não estava. E os romanos simplesmente executaram o que veio dos sacerdotes. Matou, tá? Crucificou. Foi assim, então, os romanos não coube exatamente e somente executar a sentença. Mas tem mais um culpado pela morte de Cristo. Os discípulos. Um traiu, o outro negou e todos os outros o abandonaram. Então ele ficou sozinho. No momento da crucificação dele, no momento da peregrinação dele com aquela cruz, ele estava sozinho. Teve uma ajuda ou outra, mas na verdade todos os discípulos dele o abandonaram. Ele estava só. E nesse momento que ele estava só, ele pediu perdão por todos, quando ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então ele pediu perdão pelos pecados nossos e pelos pecados de todos que estavam ali. Então, culpado pela morte de Jesus até agora, são todos nós, judeus, pagãos, os discípulos, mas tem mais. Todos nós estamos representados nesse teatro. Mas é necessário compreender que Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Para isso que ele veio. A cruz é o ato, é o símbolo que a Igreja Católica usa, às vezes, de salvação. Mas também é o símbolo de maldade. Por quê? Porque ele foi crucificado ali. Então, ele sofreu ali. É crueldade, é injustiça. E Jesus sofreu isso como um ato de amor. Ele preferiu morrer a matar. Ele preferiu ser injustiçado para confirmar ao homem o seu poder de liberdade que ele tinha, o poder de livre-arbítrio que ele tinha, e que ele escolheu. A escolha que fez naquele momento foi errada, mas ele sofreu as injustiças para garantir o direito de liberdade do ser humano. Na cruz ele teve consciência de assumir todos os nossos pecados. Quinto item, desfecho e encerramento do fato. Afinal, quem matou Jesus? Ao lado, eu tenho todos da Bíblia onde foi tirado, tá? Lucas, então está tudo na lateral ali, de onde foi o Evangelho tirado. Afinal, quem matou Jesus? Os soldados que o executaram? Quem sabe Pilatos que ordenou sua execução? Ou teriam mais culpa os líderes religiosos judeus que pediram a intervenção de Pilatos? Seria Judas o culpado por causa da sua traição? Pode ser Herodes? Ou quem sabe ainda, a multidão
que manipulada substitui o canto de júbilo de Hosana nas alturas pelo grito inflamado e cheio de ódio: crucifica-o, crucifica-o. Foi quando escolheram Barrabás e pediram para crucificar Jesus. Quem, afinal de contas, é o culpado pela morte de Jesus? Se nós examinarmos os evangelhos, a gente vai ver que a ação de todas essas pessoas, de todo esse conjunto de pessoas, gerou em torno de um verbo só: o verbo trair e o verbo entregar. Tá? Por que trair e entregar? Judas entrega Jesus aos sacerdotes por causa da sua ganância. Os sacerdotes o entregam a Pilatos por causa da sua inveja. Pilatos entrega aos soldados por causa da sua covardia. E todos crucificaram. Todos o crucificaram. Todas essas pessoas estão envolvidas. Todas elas estão envolvidas. Todos escamaram, negociaram, todos pechincharam, todos fizeram alguma coisa para que Jesus fosse crucificado. Todos, de alguma maneira, contribuíram para isso. Todos, então, têm a sua parcela de culpa. Daí, eu pergunto: Jesus sabia que isso ia acontecer? Aliás, foi precisamente com esse propósito que Jesus Cristo veio ao mundo. Tá? Isso está em Mateus, quando os anjos anunciam que Maria está grávida. Então foi com esse propósito que ele veio ao mundo. Também o sacrifício para o perdão dos nossos pecados estava sobre Jesus. E em todos esses aí de Mateus, em todos esses capítulos de Mateus, Jesus predisse o sofrimento e a morte dele. Em todos esses capítulos. Então ele já sabia, ele já previu. E toda hora ele falava, ninguém prestou atenção, mas toda hora ele falava que ele ia ser crucificado, que ele ia ser martirizado. Jesus veio para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso não quer dizer que toda a humanidade vai ser salva. Não é. Em resumo, todos nós sabemos o que isso significa. Que nós temos culpa pela morte de Jesus. Nós não somos apenas espectadores, não. Naquela cruz onde ele foi crucificado, a gente estava lá, com o martelo e o prego na mão. A gente estava lá. Por que a gente estava lá? A gente estava lá por conta disso. Por causa da nossa ganância, nós também crucificamos. Por causa da nossa inveja, nós também o crucificamos. Por causa da nossa ambição, nós também o crucificamos. De certo modo, cada um de nós tem um pouco do medo do Pedro, nós temos a ganância de Judas, nós temos a inveja dos sacerdotes, nós temos a ambição de Pilatos, nós temos a maldade e a crueldade dos soldados. Foi precisamente por causa de tudo isso, foi exatamente por causa de tudo isso que Jesus deu a sua vida na cruz. Cristo morreu por toda a humanidade, mas como eu já disse, não quer dizer que a gente vai ser salvo, a não ser que a gente queira. Eu tenho que reconhecer que o que Cristo fez na cruz, ele fez por mim, para você, cada um de nós. Tá? Ele fez por todos nós. Então, o que a gente deve fazer? Fazer a diferença, fazer a nossa reforma íntima. Nós devemos consagrar Jesus na nossa vida. Nós devemos não simplesmente ter uma religião, mas praticar aquela religião com atos, com veemência, com vontade de ser um bom cristão, com vontade de ser um bom religioso, com vontade de praticar o bem pela humanidade, com vontade de sentar e ouvir o irmão que está precisando falar, com vontade de fazer esse tipo de coisa.
vamos abrir o nosso coração, então. Vamos mudar nosso pensamento. E quem não tiver pecado tem que falar assim: não, eu não preciso de Jesus. Eu gostaria de saber se alguém é possível alguém ser feliz com a falta de Jesus na nossa vida. Não é possível. E assim, gente, mais uma vez, mudando nossos pensamentos, nossa atitude, nós poderemos com toda certeza responder aquela perguntinha que eu fiz lá no começo do nosso relato. Quando nasceu Jesus na sua vida? Tá? Desse jeito a gente pode responder quando a gente tiver a certeza de que a gente está fazendo a coisa e fazendo de maneira correta. Eu agradeço a todos vocês